Fala, minha gente, cá estamos nós de novo, continuando o vídeo da história completa do desenho Steve Universo. Gente, eu já tinha gravado a parte 1 pra vocês ontem, e tô aqui com a parte 2 hoje. Hoje temos tudo isso aqui pra ver. Então, gente, eu não vou enrolar muito, mas lembrando, se você ainda não assistiu aquele outro vídeo de ontem, vai assistir porque tá muito legal. Olha só, gente, também deixa um like, se inscreva no canal. Ô, gente, e antes de eu dar o play, é muito importante eu estar gravando esse vídeo pra vocês, porque eu acho que tem muita gente que não conhece o Steve Universo, que tá até pensando em assistir. Então isso é muito bom pra você ver com uma ideia de como vai ser o desenho, pra você não ficar perdido quando for assistir. Ô, gente, eu não vou enrolar muito, então, sem enrolations, vamos começar. Ah, meu Deus do céu, eu vou enrolar muito. Vou deixar só. Lembrando que eu já assisti o desenho, já vi o filme, já vi o desenho Steve Universo Futuro. Eu sei de tudo que vai acontecer, mas eu acho que muita gente não sabe, então por isso que eu tô gravando aqui. Agora, sério, vamos começar mesmo. E nós também estamos divididos em acreditar que a Rose foi uma pessoa maravilhosa, que amava todas as formas de vida, era perfeita e etc. Mas ao mesmo tempo ela assassinou a Pink Diamond sem piedade, o que a torna também uma assassina. Então, em que acreditar? Na época não sabíamos que elas eram as mesmas pessoas, claro, mas nada dava uma resposta certa. Então tudo parecia tranquilo novamente, até que alguns amigos de Steven foram sequestrados para teoricamente serem levados ao zoológico de humanos. E para salvá-los, Steven mostra sua gema para a Aquamarine, É que faz gema, a não é ligação direta gema. com a Rose e leva o Steven em sua nave. O Lars acaba indo junto acidentalmente, porque ele estava ali preso. Ao chegar em Homeworld, Steven é julgado Eu pelo lembro crime que desse sua esse mãe episódio do supostamente julgamento. cometeu. As diamantes estavam crentes que ele era realmente a Rose, estavam furiosas e tentam fazer ele confessar o seu crime. Mas o advogado contratado para defender o Steven faz um ótimo trabalho e prova que não há evidências suficientes. Afinal, os simples quartzos matar uma diamante é algo bem provável, né? O caso então continua incompleto e Steven tenta escapar. Então, se encontra em um lugar inóspito onde vive James defeituosas intituladas Off Colors. Elas são atacadas e Lars, defendendo-as, acaba morrendo, cara. Então o Steven revive ele com suas lágrimas, fazendo Lars ter uma natureza semelhante à do leão, cor rosada e também podendo acessar a Deixa meu pé dimensão que tá compartilhada formigando. na cabeça do leão pelo cabelo do Lars. E é assim que o Steven volta à Terra, e o Lars sente que finalmente encontrou o seu lugar no mundo. E a próxima vez que Steven contata o Lars, ele se tornou uma espécie de pirata espacial com uma nave roubada de Não virou um Homeworld, pirata, onde virou o ele Luke e as Skywalker. Off-Colors viajam explorando o cosmos. Muito irado, cara. Stivone, que visita o Lars, acaba ficando presa em Jungle Moon, onde aprende mais sobre o passado da Pink. E é pela Pérola que finalmente o Steven entende toda a verdade. Sua mãe e a Pink Diamond eram as mesmas pessoas, onde a Pink acabou forjando a sua morte para poder continuar vivendo como Rose aqui na Terra e de certa forma tentar acabar com a guerra. Garnet, que também não sabia disso, fica extremamente brava ao ponto delas acabarem se separando, a Safira e a Ruby. Para resolver esse caso, Steven acaba planejando um casamento propriamente dito entre elas. A Bismuth é liberada e, em forma de um perdão verdadeiro, acaba voltando a fazer parte das Crystal Gems. Tudo está muito lindo e maravilhoso no casamento da Ruby com a Safira. Nem me até convidaram o pra esse momento que eles casamento, são né? interrompidos pelas diamantes que chegam em suas É sempre naves assim da extravagantes televisão. em formato de braço. A Todos situação tentam pode lutar parecer contra boa e elas, calma, mas aí é em aparece vão. alguém pra estragar. Steven então usa sua telepatia, que é capaz de mostrar às diamantes a sua áurea, que é a mesma áurea da Pink Diamond. No mesmo momento, elas identificam isso e param a luta, param de lutar. E elas ficam extremamente emocionadas, afinal elas encontraram novamente
a sua irmãzinha perdida que supostamente estava morta. Steven então leva elas até a Centípoda, que é quase curada. Só não foi curada pela falta do poder da Diamante Branco. Então eles acham uma ótima ideia, não sei como, voltar até Homeworld e tentar falar com a Diamante Branco. Ele chega lá em uma grande recepção, afinal todo mundo já sabia que a Pink Diamond tinha voltado. E é até anunciado que é o começo da Era 3. Mas a Diamante Branco mal o escuta e em pouco tempo ele entende tudo o que a Pink Diamond passou ali em Homeworld. Era um ambiente completamente opressor e ninguém podia fazer nada. Ele vê várias gems em situações que elas não estavam sendo elas mesmas. E é com isso que ele convence as diamantes amarelo e azul, que também reconheciam que essa busca da perfeição da White só estavam deixando aquele mundo cada vez mais adoecido. Mas antes disso acontecer, elas ficam muito bravas com ele porque ele acaba se fundindo junto com a Connie e formando a Estivone no meio do baile. E até outras games mostram que isso já acontecia meio que nas escondidas. E antes deles conseguirem fazer qualquer coisa, a Diamante Branco simplesmente controla a mente de todas as gems, incluindo as suas irmãs, dizendo que aquilo é a solução para os problemas e conflitos de ideia. Ela dominar a mente, fazer todo mundo pensar igual a ela, é a solução. Não pode pensar diferente. Meu Deus do céu. É basicamente uma lavagem cerebral disfarçada de perfeição. Nessa discussão, a Diamante Branco tira a gema do umbigo do Steven com a intenção de que ele volte a ser a Pink Diamond, voltar à sua forma original. E é um momento extremamente tenso, primeiramente pela aflição do diamante saindo do umbigo do Steven. Olha isso, meu amigo. E somos surpreendidos junto com a White quando uma versão do Steven totalmente rosa se forma. Ele é meio sinistro e extremamente forte também. Ele volta até o Steven, que estava meio que morrendo ali, e eles se infundem, girando e dando gargalhadas, e é uma cena muito bonita. A Diamante Branco, vendo que pela primeira vez ela estava errada, ela sente vergonha e demonstra uma coloração rosa em suas bochechas. Afinal, ela não é tão perfeita assim como ela diz, não é mesmo? E ela finalmente se toca que tudo que ela estava fazendo não estava tão certo assim. Agora que ela Com se os problemas tocou? de família resolvidos, todo mundo volta para a Terra, as gems corrompidas são curadas e a paz é instaurada entre o universo gem, que agora está muito mais aberto. As gems são livres para serem quem elas quiserem. E assim, todo mundo viveu feliz para sempre. Pelo menos por enquanto. E aqui chegamos ao filme de Steven Universo, que se passa 2 anos depois da conclusão da série original. O Steven agora tem um pescoço e é líder numa estabilização da paz entre o universo. E para isso ele basicamente desfaz todo o império que as Diamonds tinham feito e meio que começa uma espécie de democracia, mas ele não fica em Homeworld. Ele decide voltar para a Terra e viver junto com seus amigos. Chegando à Terra, vemos o melhor casal que finalmente aconteceu. Steve e Connie estão namorando. Porém, ela está indo pelo para amor o de acampamento Deus. espacial e ela basicamente conhece outros planetas, outros alienígenas e aprendeu muita coisa nesse meio tempo. Estava tudo lindo, maravilhoso, mas ninguém conseguiu prever que algo muito terrível estava para acontecer. Do céu aparece uma gigantesca nave que perfura a Terra. Essa parte e que eu achei começa a mais injetar uma esquisita do espécie filme. De repente veneno. aparece E a uma nave força por gigante trás disso com essa era uma bicha aí. gente super revoltada que queria vingança sobre o Steven. E para isso ela planejou não só matar o Steven, como também envenenar e matar toda a vida da Terra. Ela tem uma inspiração em desenhos antigos, então ela é toda elástica e tem uns movimentos muito exagerados, e por isso também ela é muito ágil e consegue com sua foice pufar a amatista, a garnet e a pérola de uma só vez. Ela também consegue atingir o Steven, mas não faz efeito nenhum nele naquele momento. Ele então consegue pegar a foice dela e usar a própria arma contra ela, pufando-a também.
Então Steven pega todas as pedras e esperam elas voltarem ao normal. Porém, quando isso acontece, elas voltam para a sua forma original, como se tudo o que já aconteceu na vida dela nunca tivesse acontecido, como se fosse a primeira vez que ela veio para a vida. E o pior de tudo, perdendo todas as suas memórias nesse processo. E o mesmo acontece com a Spinella, que volta a uma outra pessoa super divertida Pessoal, é o e Mickey. amiga do Essa Steven. menina é o E procurando Mickey. entender o que aconteceu, eles vão até a Bismuto, que descobre que aquela foice da Spinella na verdade é uma arma rejuvenescedora. Uma arma que garantia que as gems fizessem as funções que elas originalmente tinham que ter. E o Steven, por ser atingido e não pufado, ele ainda tem todas as suas memórias, mas ele perdeu todos os seus poderes que ele já aprendeu, voltando realmente ao básico. E a solução para todo mundo voltar ao normal é dada pela própria Spinella, que é relembrá-las de quem elas eram, trazendo certas memórias muito fortes à tona. A primeira coisa que ele consegue é fazer com que a Safira e a Ruby se fundam, mas elas ainda não lembram quem elas eram como Garnet. A primeira Jane realmente a voltar ao normal foi a Ametista, depois do Steven lembrá-la com o toque que eles tinham. Logo depois disso, Steven leva a Pérola até um show para fazê-la lembrar dos antigos tempos dela, acabando se fundindo com seu próprio pai e formando a fusão Stag, e assim a Pérola Stag. volta ao normal também. Já a Spinella, que estava assistindo o show, se sentiu muito triste ao ver que o Steven desapareceu aos olhos dela, fazendo ela ter lembranças de quando a Pink a abandonou. E é aí que ela leva o Steven até o jardim onde ela junto com a Pink costumavam brincar. Lá a gente realmente entende o lado da Spinella e vê que a Pink Diamond realmente não era uma pessoa tão legal assim. O Steven, As entendendo aparências tudo que ela passou, enganam. tenta acolher ela naquele momento, dizendo que o que a Pink fez com ela foi muito errado e que a Spinella devia achar alguém que a tratasse melhor e não ficar com essa memória e apego a uma pessoa que era completamente tóxica com ela, ou que pelo menos não dava a mínima pra ela. Então ela entende isso e decide voltar pra Terra e desligar o Drill. Mas no meio desse processo ela acaba desconfiando do Steven, achando que ele na verdade só tava usando ela e que tudo que ele falou não era verdadeiro. Até mesmo especulou que ele usou a foice contra ela pra fazer tudo aquilo. Então ela fica louca de novo e decide atacá-los novamente. Nesse momento a Garnet recupera suas memórias, fundindo forças com a Ametista e com a Pérola para virar Alexandrite e defender o povo de Beat City. E no meio da batalha, Steven percebe que ele estava se prendendo a um desejo de um futuro perfeito e imutável, e assim ele recupera todos os seus poderes gems. Conseguindo derrotar a Spinella e também o seu Drill, que estava envenenando toda a Terra, e no meio disso a Spinella percebe que machucar o Steven não ia levar ela para lugar nenhum. Agora que ela também. percebe E isso? quando tudo estava já meio que resolvido, aparece finalmente as Diamonds, que na verdade são muito grudentas A com o conversa Steven. diamantes Já não que ele não desgrudam. iria morar em Homeworld, elas decidiram que iria morar na Terra. Porém, ao chegar lá, ele apresenta a elas a Spinella. E na hora, elas percebem a semelhança que ela tem com a Pink Diamond, lembrando de toda a parte divertida que ela tinha. E elas ficam muito felizes em ter a Spinella junto com elas e decidem voltar para Homeworld e não ficar na Terra. Assim chegamos a Steven Universo Futuro. Nisso já havia passados alguns meses depois do incidente da Spinella e tudo estava parecendo muito normal. O Steven estava muito animado por ter aberto a Little Home School, um lugar onde as gems poderiam ter um novo recomeço e ganhar um propósito novo para sua vida. Afinal, elas nasceram com propósitos e funções já estabelecidas e ali elas poderiam descobrir do que elas realmente gostavam. E sim, todas estavam muito felizes. Menos uma. A Jasper achava aquilo uma baboseira e vivia como uma andarilha e não queria ter um propósito. Nesse momento, o Steve começa a perder a cabeça. Ele tá tão focado em ajudar ela que, na verdade, ele não tá ajudando em nada. Ele fica tão nervoso que ele entra em um novo modo onde ele fica todo rosa e ganha um grande poder. Assim, ele consegue derrotar a Jasper e, no final, ele quer que ela treine ele porque ela conseguiu liberar algo que ele nunca tinha visto, uma força muito grande, mas é claro que ela recusa, pelo menos nesse primeiro momento. Aí ele volta pra Beat City e tenta ajudar umas gems a conseguir emprego, mas não dá nada certo. Então ele começa a questionar se a habilidade dele de ajudar os outros está diminuindo enquanto ele envelhece. E a partir daí, uma série de coisas ia fazer só que ele enchesse mais de minhoca a cabeça dele e pensar cada vez mais negativamente. Por exemplo, ele acaba conhecendo diversas Rose Quartz, mas uma delas é muito parecida com a sua mãe, então ele fica meio perturbado por causa disso. Depois ele descobre também que a pérola da White Diamond, na verdade, era da Pink Diamond, e quem fez aquele machucado nela, na verdade, foi a Pink Diamond. E isso faz ele acessar novamente a sua versão rosa e ficar muito estressado. E ela acaba levando eles até um local chamado o Recife, onde antigamente pérolas eram consertadas. E lá ela explica como a Pink Diamond fez aquilo com ela
depois que as suas irmãs tinham recusado que ela tivesse uma colônia só dela. Então ela só estava descontando a sua raiva, que não tinha nada a ver com a Pérola, e acabou causando isso nela. E aquele ferimento não podia ser reparado porque não era um ferimento só físico, mas também um ferimento psicológico. Então a nossa Pérola começa a discutir com ela, falando que a Rose não era nada daquela pessoa. Aquela pessoa que ela se apaixonou, na verdade, era muito boa e não fazia coisas horríveis como ela estava falando. Nessa briga, o Steven fica muito nervoso e acaba descontando uma raiva, e o sistema daquele lugar reconhece que ele é a Pink Diamond e acaba prendendo as duas para que as duas fossem resetadas ao zero. E para elas conseguirem sair dali, elas acabam se fundindo e formando uma mega pérola que consegue fazer com que o Steven desligue o sistema automático daquele lugar. Dessa forma, ela acaba conseguindo se curar, pelo menos psicologicamente. Desde então, muita coisa acontece. Duas vilãs do passado acabam voltando, mas que agora fundidas, formando a Azurita Bluebird, que causou muita confusão, mas acabam sendo derrotadas, e no meio desse processo o Greg perde o seu lindo cabelo. Ou lindo meio cabelo. E também se encontra com duas lápis lazulis que estão eu amo a esse Terra e não ligam episódio. pra tudo que o Steven está fazendo e acha que as James foram criadas para fazer o que elas fazem. Enfim, no final acaba dando tudo certo e chegamos à parte que o Steven dá uma surtada. E bom, o que acontece é que muitas coisas mudaram ao redor do Steven. Como, por exemplo, a Sage, que agora tem um namorado novo e o Lars tá tudo bem com isso. Ele não consegue entender o porquê ou como que o Lars tá tudo bem com isso. E também o fato da Sage não ter mais a banda dela. Isso tá rolando no meio da formatura das primeiras Gems que serão formadas pela Little Homeschool e irão voltar para o universo, fazer o que elas quiserem. E toda essa mudança e essa falta de controle que o Steven consegue ter sobre toda a situação ao redor dele faz ele pirar na batatinha e, sem querer, criar uma barreira de diamante que cada vez que ele ficava mais estressado, mais ela ficava menor e basicamente todo mundo ia morrer esmagado ali dentro. Mas graças a uma conversa com Shep, que é o novo namorado da Sage, ele percebe que seus amigos na verdade estão seguindo com a sua vida. E todas essas mudanças não quer dizer que eles vão deixar de ser amigos. Nesse momento ele se acalma e a barreira se desfaz. E aí ele pede desculpas pra todo mundo. Então, como forma de terapia, ele tem um jardim e cuida das plantinhas e tudo mais. Cara, mas ter um jardim pra cuidar das plantas eu acho que é relaxante. Sim, da mesma forma que tinha acontecido com as melancias. Mas só que dessa vez ele começa a desabafar com ele várias coisas que eram extremamente negativas e coisas que davam no nervo em relação às Crystal Gems. Então, o Cacto Steven começa a absorver tudo isso de ruim que ele tá falando pra ele e cada vez mais começa a crescer e crescer até se tornar basicamente um monstro. E bom, no final eles conseguem resolver essa situação com o Cactus Steven, mas o Steven ainda está muito mal, ele continua reprimindo todos os seus sentimentos e isso começa a causar nele pesadelos horríveis. Eu não sei como, mas de uma forma muito estranha, isso acaba interferindo no sinal da TV. Imagina pensar que seu sonho foi pra TV. Cara, isso é muito legal. Uma série de TV que eles acharam muito ruim, o reboot, eles decidem tentar gravar os episódios da forma como eles pensavam, usando os sonhos do Steven. Mas só que isso não dá muito certo e começa a afetar negativamente ainda mais o Steven. Tudo começa a ficar cada vez mais ruim e ele chega a um ponto de estar extremamente exausto. Então a Peridot vê que ele realmente ficou muito mal no sonho dele e decide que vai cancelar o resto dos episódios. Em uma outra noite ele acaba se encontrando com a Connie, que agora tem diversos Eu também amo amigos esse episódio aí também. E isso deixa ele bem pra baixo e ele vê que ele não consegue socializar direito. Porém, no final, com o empurrãozinho da Bismuth, ele acaba conseguindo literalmente ir o junto com a empurrão Connie da dançar lá, Bismuth. eles se fundem. E a noite acaba super bem. Porém, mesmo com isso, ele ainda sente que a Connie está se afastando cada vez mais dele. Principalmente pelo fato de que ela se mudar para ir pra faculdade está cada vez mais real. Então ele vai pedir conselho pro melhor casal que ele conhece, a Garnet. Porém, ela tem uma vivência diferente por ser uma Jane e acaba propondo algo muito absurdo. Ela fala pro Steven pedir a mão da Connie. Quê? É claro que isso não ia dar nada certo. Se ele fosse pelo menos pedir ela em namoro, eu acho que daria mais certo. Foi muito bonitinho ver os dois. Porém, no momento que ele pede a mão da Connie, claro que aquilo é um absurdo, ela que simplesmente podia tirar ele pra louco, meio que acolhe ele, diz um não, mas só que um não agora, a gente não tá preparado pra isso. Não foi um não agora, foi um não tranquilo. Que ele tá exagerando as coisas. Ele meio que demonstra entender na hora, mas só que na hora que ela vai embora, ele explode novamente. Então, enquanto os dias passam, ele se sente cada vez mais deprimido. E o assunto da Connie é um gatilho pra ele se sentir cada vez pior, começando a causar literalmente deformações em seu corpo, que fica crescendo umas partes. Então a Connie, vendo aquilo, decide levar ele pra sua mãe, que é uma doutora, né? E ela percebe que ele tem diversas fraturas, principalmente
Sabe uma coisa legal, gente? É que o Steven, ele nunca foi para um hospital da vida. Vamos voltar. Do seu cérebro. Então, mesmo ele tendo seus poderes de regeneração, ela acredita que aquilo seja um trauma psicológico. Então ele começa a lembrar do seu passado e por todas as coisas difíceis que ele passou, que são inúmeras e inúmeras, principalmente por uma criança. E ela percebe que, na verdade, o que ele está sofrendo é um estresse pós-traumático por tudo que ele passou. E ao lembrar dele pedindo a mão da Connie, ele fica gigantesco, mas a sorte é que o Greg aparece, a Connie já tinha ligado para ele, e ele fica calmo. Agora, juntos novamente, o Greg decide mostrar uma nova perspectiva para ver se ajuda o Steven. Começando indo para sua casa de infância, onde o Steven vê que o pai dele teve uma infância completamente normal, uma coisa que na verdade ele inveja. Então ele fica bravo com seu pai por ele ter recusado uma infância normal e ter feito todas as loucuras que ele fez durante a sua vida. E tudo fica ainda pior quando ele descobre que, na verdade, o seu sobrenome é tirado de uma música. Meu Deus, ele fica completamente louco e acaba arrancando o volante da van e eles sofrem um acidente, mas acabam bem. Tirando o fato de que o Steven não vê mais o Greg com os mesmos olhos. Chegando em casa, é claro que ele tomou um sermão das Janes e para fugir disso ele acaba ativando um novo poder, que é basicamente deixar tudo em câmera lenta e ele conseguia correr para qualquer lugar que ele quisesse. Tipo então, Sonic. curiosamente, ele corre até a caverna da Jasper. Lá ele começa a treinar com a Jasper e começa a aperfeiçoar o seu poder recém-descoberto. E ele fica realmente muito poderoso com esse treinamento. Para provar isso, em uma luta contra a Jasper, ele vai com tudo, mostra todo o seu poder, ganha até pupilas em formato de diamante, mas no final acaba destruindo ela. Ele fica muito devastado e corre para sua casa para conseguir recuperar a Jasper. E quando ela volta, ela na verdade respeita o Steven por quem ele se tornou, dizendo que ele era a sua diamante. Nesse momento ele consegue olhar para si e ver quem ele estava se tornando no momento que a Jasper está honrando as suas atitudes. Assim, ele tenta buscar ajuda em um outro lugar muito distante, com as Diamonds. E lá ele se encontra com a Spinella, que agora está muito melhor, está muito feliz e realmente muito saudável. Ele tenta pedir ajuda com cada diamante, mas não dá certo até que ele chega até a White, que agora conseguiu desenvolver um novo poder em que as gêmeas conseguem se ver diante dela. Mas só que quando ele vai fazer isso com ela, ele acaba lembrando de tudo que ela fez pra ele no passado e entra em uma crise de raiva que ao possuir o corpo dela faz só ela sentir dor. Horrorizado novamente com o que ele fez, ele acaba fugindo novamente. Completamente desesperado, ele cria um mecanismo de defesa psicológico onde ele quer insistir que está tudo bem, que nada daquilo aconteceu e que tudo está normal. Mas só que é claro que tá todo mundo muito preocupado com ele e tenta ajudá-lo, e ele fica insistindo que não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, até o momento em que ele assume que na verdade ele é um monstro. Na verdade, ele se vê como um monstro por tudo que ele fez, por toda a dor que ele causou em muitas pessoas ultimamente. E isso faz ele basicamente virar realmente um monstro. Então todo mundo começa a tentar detê-lo, até mesmo as Diamonds chega junto com a Spinella, tentam detê-lo, não dá certo, até mesmo o Cluster aparece e tenta detê-lo, mas também não dá certo. Vendo isso, as Diamantes começam a se culpar por tudo que tá acontecendo, afinal elas causaram todo esse trauma nele, e nesse momento aparece a Connie dizendo sim, foram vocês que fizeram isso. Mas só que toda essa tristeza e culpa não vai ajudar em nada. A gente tem que fazer o que o Steven sempre fez pra gente. Ele sempre esteve ali pra ajudar todo mundo, mas só que ninguém esteve pra ajudar ele. E esse é o momento pra gente retribuir tudo isso que ele fez. Então a Garnet tem um plano de, ao invés de tentar detê-lo, de todo mundo ir e dar um abraço nele. Então todos começam a dizer o quanto ele é importante, o quanto ele os ajudou. Essa cena foi muito tá fofinha, todo mundo cara. disposto a ajudá-lo nos seus futuros problemas e que todo mundo ali ama muito ele. E para fechar todo esse sentimento, a Connie dá um beijo na testa dele. Steven começa a chorar muito e muito e finalmente volta ao normal. Nesse momento ele se vê rodeado de amigos que amam muito ele e ele finalmente consegue liberar todo esse sentimento ruim que estava crescendo dentro dele e finalmente aceita que ele também tem seus problemas e tá tudo bem com isso, ele também erra. A sua vida não é apenas ajudar os outros, mas sim viver uma vida junto com os outros, ajudar e ser ajudado. E assim, 3 meses depois, o Steven está muito bem, ele finalmente está fazendo terapia e está muito bem resolvido junto com a Connie. Os dois planejam viajar juntos, então Steven decide
partir de Beat City. Claro que tá todo mundo muito triste com isso, até mesmo a Jasper ficou triste com isso. Até a Jasper Mas, ficou triste que ele a vai Amethyst e a embora. Pérola e a Gart não estavam tão tristes assim. Então, no momento que ele está indo embora, elas simplesmente acenam como se fosse algo normal. Então ele volta e pergunta: por que vocês estão assim? Vocês não estão nem emocionadas que eu vou embora? E é claro que elas estavam apenas segurando. E aí começa uma choradeira, é um abraço, e elas dizem que não importa como será o futuro do Steven, elas vão fazer parte disso. Elas vão estar sempre ali pra ele. E assim, o Steven Esse final não entra é em mais seu triste carro porque eu já e vi vai esse em final muitas direção vezes. ao novo futuro. Então é isso, pessoal. Muito Ô, gente, olha só, acabou por aqui. Como vocês viram, Steve Universo tem algumas coisas pra você se emocionar. E se você não entendeu muitas coisas, se você não entendeu, tipo assim, o Steve vai embora no final, ele virou um monstro. Enfim, se você tem alguma pergunta pra fazer, é só me perguntar nos comentários que eu respondo, beleza? Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Lembrando, vocês têm que me ajudar, tem que se inscrever no canal e deixar o like. Estamos quase chegando à meta de 700 inscritos. Então vamos logo, gente. Vamos logo, eu preciso muito da ajuda de vocês. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Lembrando, se você não me conhece, eu sou o Gustavo Henrique, eu tenho 13 anos de idade, sou autista e moro aqui da cidade de São Paulo, Brasil. Eu vou indo nessa, aguarde os próximos vídeos. É nóis! E também comentem aí embaixo se por causa desse vídeo vocês vão assistir o desenho Steve Universo, que eu recomendo, é muito legal. Eu vou indo nessa, falou, fui!